estamos começando mais um podcast, um programa que só fala de coisas interessantes como marketing, negócios, inovação, enfim, só assuntos muito interessantes para vocês desse outro lado, não é verdade, Andressa? É isso mesmo, aproveitem, se inscrevam, curtam, compartilhem com todo mundo, porque o conteúdo vai ser sensacional. A gente tem uma convidada aqui muito especial e vai ser um prazer a gente conversar aqui com ela, hein? E eu particularmente adoro, porque eu trabalhei nisso há muitos anos atrás, mas trabalhei bastante tempo, o suficiente para aprender e entender que não é fácil estar do outro lado nas cadeiras como diretora de marca, que é a Renata, que representa hoje a Veste aqui com a gente. Obrigada, Renata, por ter vindo. Obrigada, Vanessa, Andressa, obrigado aí ao público do Pod Essa por esse convite. É muito legal estar aqui conversando com vocês. Que bom, a gente fica feliz, mas a gente já vai perguntando, porque eu tenho certeza que ela começou numa área que eu imagino que foi muito parecida com a minha. Então conta pra gente, você começou como vendedora, é isso mesmo? Na verdade eu sou formada em economia e eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então meu primeiro emprego foi na Trevisan e Associados, né, que é uma empresa de consultoria. Tá. Então foi muito útil para mim, porque você aprende contabilidade, balanço, e você tem a oportunidade de auditar diversas empresas e conhecer o funcionamento e as burocracias, enfim, que são necessárias, que estão atrás dos bastidores. Então eu trabalhei esse tempo na auditoria, enquanto eu estava cursando a faculdade, e depois eu fui trabalhar numa trading de soja. Então imagina vocês que eu comprava, a gente fazia troca, né, na época, então a gente comprava soja e trocava por adubo, comprava a safra antecipada, e depois eles entregavam. Nossa, que interessante essa experiência, é completamente diferente. É completamente diferente do que eu estou fazendo hoje, né? E nem se compara, né? E na época, então, um dos meus colegas de trabalho lá na Trading era o Alexandre Afrange, que hoje é o nosso presidente na Veste, mas na época ele era o irmão de uma das fundadoras, da Raíja, da Lelis, né? Então foi onde a gente se conheceu lá, a gente com 20 anos, né? Nessa Trading. E aí passou o tempo, eu passei um ano na Itália, estudando design de interiores em Firenze, quando eu terminei a faculdade, me casei, e aí quando eu resolvi ter filho, eu resolvi parar de trabalhar. Eu falei, não, eu quero cuidar do meu filho, a gente uma fica... coisa é outra coisa, eu tinha aquela coisa, eu não conseguia deixar ele em casa e parei um ano de trabalhar. Eu queria voltar a trabalhar, mas eu queria conciliar, né? Hoje eu acho que a mulher tem mais facilidade de conciliar, né? Mas na época, para mim, o meu primeiro filho era uma coisa complicada. Aí liguei para o Alexandre, que já estava trabalhando com a Raíja, né, na Lelis. Então, a Lelis foi fundada por duas mulheres muito especiais, a Raíja Frange e a Traude Guida. A Traude ali na área de estilo, na parte de visual merchandising, pesquisa, e a Raíja na área de negócios, na área comercial. E o Alexandre trabalhava com elas na área financeira. Liguei para o Alexandre e falei, Alexandre, eu preciso voltar a trabalhar, mas eu queria um emprego de meio período, porque eu queria ficar com meu filho. Será que não tem um emprego na loja da sua irmã, de vendedora, caixa, enfim? Aí eu fui trabalhar como vendedora na Lelis do Iguatemi. Que era a melhor loja, exatamente. Né? Quem queria ganhar dinheiro naquela época trabalhar no Iguatemi. Eu trabalhei lá, ninguém queria sair de lá. Porque o shopping em si vendia muito, né? Exatamente. Até hoje, né? O shopping que mais vende fielmente é o Iguatemi. É surreal, assim. E na época, assim, quando tinha lançamentos, né? O perfil de consumo era outro, mas enfim, as pessoas faziam fila na porta, né? Exato. Para comprar lançamento. Então era uma época também muito, muito legal, assim. Eu gostei. Na minha época ia lançar uma calça que a Victoria Beckham tinha usado. E, nossa, fez fila, mas era fila, assim, do luxo, porque eram mulheres de classe A, tipo, numa fila pra ter a calça. Os Swarovskis, não sei o que e tal. Você ainda tem isso hoje em dia? Não, eu acho que isso deve ter se perdido, né? Porque também ficou um pouco mais restrito, eu acho, né? Não sei, mas era muito Europa, legal. assim, a gente ainda vê, né? Algumas marcas, assim, às vezes em collab. Então, quando você tem uma collab muito especial, o lançamento da parceria... eu acho que tem, mas eu acho que também como você hoje faz a pré-venda
ou através do site. É muito diferente hoje, exato, né? Então eu acho que tem outras formas também. Eu acho que também se tornou, acho que o luxo se tornou uma coisa mais restrita, né? Você não quer ficar sendo visto numa fila. Lá fora, assim, que você tá lá fora. Você tá na Europa numa fila, é diferente. Você tá no Brasil numa fila, né? Exato. Então o pessoal já não é muito a favor, então é diferente. Acho que o formato de venda de hoje, né? Exatamente. Então eu fiquei lá como 6 meses como vendedor e a Raíja precisou de uma assistente. E o Alexandre já tendo trabalhado comigo, né, sendo formado em economia, ele me ligou e falou, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Minha irmã precisa de uma assistente. E na época eles faziam um pedido de compra no papel, então era uma folha sulfite com a grade 20, 20, 10, 20 P's, 20 M's, 10 G's, e entregavam para o fornecedor e aquele era o pedido. Então o meu papel era montar um departamento, quer dizer, na verdade eu era assistente comercial, eu digitava o pedido, eu cuidava da carteira de compras. Então foi assim que eu comecei minha carreira. Na época na Lelise eram 8 lojas próprias e 2 licenciadas, né, numa empresa totalmente familiar. Então foi uma época muito gostosa, porque a gente fazia de tudo, todas as pessoas participavam, né, dos acontecimentos. Então na época do Natal a gente ia para a loja ajudar a vender, a fazer pacote, a mãe da Raíja ficava no caixa. Então era uma época muito, muito legal, né? Muito, assim, uma primeira fase, vamos dizer, da Lelise, né? E elas têm muitíssimo bom bom gosto, né? Nossa, assim, elas em tudo, né? Elas são muito impecáveis. Eu sempre admirei muito a marca em si, né? Porque por conta disso, desse cuidado e do perfil delas por trás, né? É muito interessante, né? E aí, nesse período eu trabalhei na área comercial, trabalhei no financeiro, trabalhei na logística. Foi quando o Alexandre e eu trouxemos essa tecnologia que a gente tem hoje na Veste. Isso em 2000, né, quer dizer, há 25 anos, a gente trouxe essa tecnologia. É como se fosse o Monstros S.A., é um equipamento de logística que, em vez de a gente tem trilhos, né, então as caixas são colocadas nesses trilhos e caminham por todo o CD de maneira automatizada. Então você recebe a mercadoria ali no recebimento, ele vai para a área de conferência. A distribuição você coloca chama sorter, né, que é uma mesa distribuidora, você coloca lá a alocação para 80 lojas e conforme chega em cima da caixa daquela loja, a máquina abre e dispensa as peças já fazendo a alocação. Exatamente. Quando a gente começou era assim, você põe as caixinhas das lojas e ia abastecendo na mão. E hoje em dia a gente tem já, desde 2000, a gente já tem esse equipamento que foi uma coisa muito vanguardista. Do nosso setor, fomos os primeiros no Brasil a ter esse equipamento. Então a gente fez várias coisas muito interessantes nessa época, a primeira importação, né? Então como é que faz para importar? A gente trazia coisas da Índia, agora vamos exportar, tem um cliente que quer comprar na Argentina, vamos descobrir como é que exporta. Então era uma época que foi muito rica para mim, porque a gente pôde... incrível, desbravar, né? Exatamente. E fazer, né, essa ligação com outros países, ver quais são as dificuldades, o que é, se o produto é realmente aquilo ou não, se tem aceitação. Todo mundo, porque a escolha de um produto tem que ser muito assertivo, né? Senão ele vira estoque e vira liquidação. Então, se não acertar, então é um desafio, né? Em outros países mais ainda, né? E aí, quando foi em 2005, então eu entrei na Lelise em 98. E em 2005 a gente resolveu fazer voo solo. Minha irmã também trabalhava lá como estilista. E a gente resolveu montar uma marca, que foi a Bobô. Então, que legal! Eu amo a Bobô! Eu tenho um casaco Bobô, eu tenho calça Bobô, gente, eu amo! E começamos lá com a nossa marca. Eu fiquei 2 anos e aí, nesse momento, a Veste passou pela grande transformação, né? Porque a empresa... Na época, quando eu saí em 2005, a gente já tinha 35 franquias, na época licenciados, e algumas lojas próprias. E aí, no final de 2007, a Veste foi comprada por um fundo, e então, em 2008, houve a abertura do capital. Então, a empresa se transforma completamente, e aí é quando eles recompraram as franquias e começam a agregar e comprar outras marcas. Aí, nesse momento, eles compram a Bobô, e daí a gente volta para a Veste, por isso que eu digo que eu estou lá há 27 anos, desde 98, porque eu saí 2 anos, mas de alguma forma eu estava trabalhando para a empresa. Então, voltei no final de 2007, nesse movimento de compra. Então, eles compraram a Bobô e compraram a John John. Na época também a John John era uma marca
de jeans, Made in Heaven, que também eram duas marcas que estavam começando. Era mais uma ideia do que um negócio, né? Era uma marca, não era um negócio. E em 2014, então, teve a grande transformação, né, na empresa, quando, então, houve a fusão com a Dudalina. E a Dudalina já era uma marca, enfim, uma empresa mais robusta, porque eles tinham fábrica, tinham 96 lojas próprias, e já era outro negócio. E aí segui, né? E durante essa trajetória aí, até 2002, eu trabalhei em diversos departamentos, trabalhei como diretora de atacado, diretora de outlets. E qual que você mais gostou de ter trafegado? Porque foram muitas áreas, né? Eu gosto muito da área comercial, é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que é o que vale a pena você trabalhar com moda e com produto, é essa conexão, né, que a gente tem com o produto, com a moda, com o lifestyle. Então, a área comercial realmente, assim, a compra e venda, a negociação, e aquele negócio, aquela adrenalina de bater a meta, né? Sim. Não, mas a graça é bater a meta. A gente só, né, o que dá adrenalina para o trabalho é isso da gente construir um trabalho em equipe e conseguir entregar um resultado. É a parte porque legal. fica parado ali, né? Você não vê, você vê resultado, mas você, tá vendendo, tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, né? Porque se perde se você não tem essa meta, né? Porque tá só indo, e esse indo você tá perdendo muitas coisas, deixando de ver muitas coisas. Então tem que estar muito próximo, para quem gosta de bater a meta, tem que estar muito próximo do negócio, não tem como sair. Mas tá aí o desafio, porque são várias marcas, né? Então você pode citar depois quais você cuida hoje, mas pelo que eu entendi é Dudalina, John John, individual e os outlets, né? Que hoje são 10 lojas de outlets. Como cuidar dessas frentes que são tão diferentes, né? E que conversam com públicos diferentes? Eu acho que o operacional, ok, né? Mas como você lida com isso no dia a dia, né? Se tratando de públicos diferentes, de marcas com necessidades diferentes. Enfim, então em 2022 eu estava lá na Stock, enfim, já tinha tido uma passagem por John John, então eram marcas que já eram familiares para mim, né? Mas a minha história maior sempre foi em Lelis. E eu estava lá como diretora comercial, em outra... eu me reportava a uma head de marca, enfim. E aí em 2022 o Alexandre me convidou para assumir a Dudalina como head e cuidar da marca toda. E aí, na época, como diretora de marca, a gente, então, é responsável, é como se você fosse ali um presidente de uma empresa monomarca, né? Então, você tem que cuidar de toda a estratégia, desde o plano de sortimento, a precificação, expansão, marketing, né? Como é que você se comunica nos canais. Então, teve ali um aprendizado, né? A Dudalina é uma marca já de 68 anos, né, uma marca bastante antiga e consolidada, né, que tem uma história maravilhosa. Foi fundada por uma mulher, Adelina, e também assim, ela tinha lá um armazém de secos e molhados em Luiz Alves, e sempre teve essa paixão pelo comércio desde menina. Ela trabalhava ali no comércio dos pais, ela herdou o armazém e começou a vender tecidos, e aquilo se transformou, tinha lá uma quantidade de tecido. Ela resolveu desmontar uma camisa do marido e costurar camisas. E aquilo foi um sucesso, e ela criou 16 filhos e fez essa marca maravilhosa, né? Uma mulher à frente desse negócio todo. Depois os filhos foram trabalhando com ela, conforme a empresa foi crescendo. E o grande ápice da Dudalina foi lá em 2010, né, com a Sônia Hess, que é uma das filhas, à frente do negócio. Quando então eu assumi a Dudalina, a gente tinha que pensar como é que a gente fazia essa marca de 68 anos, tão querida, né, tão desejada. É uma marca que tem um recall enorme, né, na mente do consumidor. Sim. E como é que a gente torna ela atual, como é que você faz ela durar outros 68 anos, né? Então, quando eu recebi esse convite, era pra gente fazer a transição, então, dessa marca. Sim. E o crescimento e tudo mais. A marca, ela era diferente,
das outras marcas do grupo, porque tinha características de negócio diferentes. Então, as outras marcas da companhia eram mais voltadas para o B2C, né? Então, vendas varejo e vendas via site, enquanto que a Dudalina tinha uma marca B2B, que é aquela venda que a gente faz para as multimarcas, mais relevante. Enquanto que as outras marcas compravam basicamente a mercadoria pronta, a Dudalina é uma fábrica. Né? A gente é a maior camisaria da América Latina. Hoje a gente tem capacidade produtiva de 1.400.000 peças ano na nossa fábrica em Terra Boa. Então todas as camisas, as calças são produzidas lá com todo o cuidado. Depois a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Então ela tinha um perfil diferente, ela precisava se conectar em processos com as demais marcas da empresa. E como eu tinha essa expertise grande, né, de conhecimento da empresa, eu vim fazer esse trabalho. Então a gente começou remodelando o projeto arquitetônico, né, que era mais antigo, as peças vinham, era um tempo que as camisas ficavam naqueles escaninhos, então o cliente tinha menos interação, era um outro momento do varejo, tinha lá o vendedor atrás do balcão e as camisas que eram super desejadas, já na época fazia fila na porta. Fazia, gente, era uma febre as camisas da Dudalina, eu lembro que assim, todo mundo, tinha onde você ia, saía no shopping, todo mundo com as camisas, virou uma febre mesmo. Exatamente, né? Eu acho que ainda é uma marca que, nossa, tem muito fresco na minha cabeça, sabe? Que representa isso até hoje, né? Então é engraçado, né? Como marca, né? E tem essa coisa, né? Da pessoa comprar uma camiseta. A gente tem bastante profissional liberal como cliente, a gente tem médicos, muitos advogados, pessoas que trabalham em banco, então pessoas que quando a pessoa vai dar uma palestra, então ele entende que ele indo de Dudalina, ele está bem vestido, ele está adequado ali para, enfim, para se sentir confiante, né, para aquela interação. Você acha que ainda é uma dificuldade de conversar com esse público mais jovem, com uma geração que vem aí e que é bem assídua em questão de perguntar sobre sustentabilidade, sobre, né, o processo, né, o valor da marca, o propósito da marca? Você acha que ainda é um desafio ou vocês estão transitando muito bem? Então, você sabe que a gente está surfando uma onda ótima na Dudalina, né? Porque, assim, primeiro, com relação à sustentabilidade, a gente tem essa questão dos produtos que são feitos na nossa fábrica. Então, 80% dos produtos são feitos na nossa fábrica, ou seja, já é tudo de origem nacional. Né? A gente tem o selo ABVTEX Ouro, né? Que é um selo que as confecções recebem, desde que elas cumpram uma série de requisitos de governança, de social, enfim, você recebe esse selo. Então a gente tem uma total transparência assim, na nossa cadeia produtiva. A gente trabalha com muito algodão, né, que então é uma fibra sustentável, renovável, reciclável, e que eu acho que isso tá muito ligado ali à sustentabilidade. A gente está junto com a ABR, né, a Sou de Algodão, num projeto maravilhoso, que depois vocês até podem ver na camisa de vocês, que é a rastreabilidade do algodão. Então você escaneia o produto na loja junto com o código de barras e ele vai te levar na fazenda onde aquele algodão foi plantado. Então você tem lá que aquela fazenda também foi certificada pela Brapa, ela cumpre os quesitos de um plantio responsável, os quesitos sociais e depois a fiação aonde aquele fardo, né, onde aquele algodão foi tratado, até chegar na tecelagem. Então ali você tem toda a cadeia produtiva por onde passou aquele tecido até chegar na nossa fábrica, até chegar na mão do consumidor final. Para vocês terem uma ideia, o algodão demora 180 dias entre plantar e a colheita. Então, para fazer uma camisa, né, a gente praticamente está falando aí do processo completo aí de pelo menos 8 meses, né, 10 meses, tudo passando por mãos brasileiras e dando trabalho, né, desde o agro, ali na fazenda do algodão, as tecelagens, as fábricas e as lojas. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas têm valorizado muito, né? Muito.
Eu vejo porque, assim, há poucos anos atrás, não é nem que a gente tem esse conhecimento agora, né, de saber o que é mais poluente, o que não é, o que é, né, prejudicial. Eu acho que a gente hoje tem tantos acessos que você começa a se munir e começa a se questionar. Fala, poxa, eu vou usar algo, então, que não está condizente com o que eu tenho de valores? Exato. Né? Então você começa a questionar e você fala, não, eu não quero dar o... eu vou usar esse aqui que é mais barato, mas tem um algodão ou uma mão, desculpa, de obra que não é legal, ou que é escravo, que... Então você começa a usar e até, essa marca não pensa assim, então não pensa igual a mim. E eu acho que é isso que está faltando, a conexão das marcas se encaixarem com os valores das pessoas hoje em dia, e que o jovem vem muito com isso, né? E até a durabilidade, né? Então, assim, uma camisa da Dudalina, ela dura muito tempo, assim, porque a gente faz realmente com o melhor algodão, é tudo pensado. O logo leva 4 metros de fio, madeira, a gente tem uma entretela que não cria bolha. Então, é uma camisa que realmente ela dura bastante tempo. Então, são produtos que são menos descartáveis, né? E a camisa agora, ela virou a queridinha, né? Então, acho que os jovens também, a camisa, ela tem aquele lugar mais social, né? De repente você vai usar com terno, enfim. Mas a camisa, ela está em muitos momentos, né? Ela está na praia, com uma camisa de linho, ou até uma camisa de tricoline com um short. Ela está uma camisa de seda, você vai a um evento. Então, a camisa hoje, ela está em vários lugares, né? Então, é um momento muito, muito bom para a gente. Sim, e durante o dia, para qualquer ocasião, né? Não tem aquela coisa só trabalho, né? Fiquei no clube. Sofisticação, né? Traz, gente, eu amei meu presente. Se vocês gostaram, vocês vão na loja comprar, tá? Porque aqui eu ganhei o meu presente. Mas eu acho que é isso, né? Você mostra uma sofisticação e que você está sempre arrumado. Eu acho que camisa você pode colocar com short jeans, você pode colocar com uma rasteira, você está sempre arrumado. Né? Exatamente. E hoje, a posição de vocês? Hoje vocês estão com quantas lojas? São lojas próprias? São franquias? Conta um pouquinho mais pra gente sobre a dimensão aí de Dudalina. Tá, hoje a Dudalina está com 54 lojas, sendo 37 próprias e 17 franquias. A gente vem desenhando esse projeto de franquias há 2 anos, né? Até o final de 2024, porque a gente queria ter certeza, a gente não quer vender franquia, a gente quer que o investidor tenha resultado com aquilo e seja um parceiro nosso de longo prazo. Então a gente passou 2 anos estruturando o nosso negócio, testando o novo modelo de loja, como eu expliquei para vocês, que antes era tudo escaninho, agora é uma loja clean, sofisticada, onde o cliente... que valoriza a roupa aparece melhor e o cliente consegue interagir com o produto. Com isso a gente conseguiu, as lojas reformadas, elas crescem 15% a mais, em média, do que as lojas não reformadas. Então a gente viu que é um modelo arquitetônico campeão. Então tá lá certificado, vamos colocar uma pastinha embaixo do braço e vamos vender franquia. A gente terminou o ano passado com 6 franquias, já estamos com 17. E qual é a meta para 2026? A meta para 2026 eram 30 lojas, mas a gente vai entregar 27 no final de 25. Olha só! Ela falou de meta e foi atrás. Vai ter que dobrar essa meta, então. O difícil foi a preparação, né? Mas assim, como a marca é muito querida, as pessoas, a maioria até dos investidores que vieram até nós, eles vieram porque já tinham essa conexão com a marca. É uma marca que tem fábrica própria, então a gente garante o sortimento, a gente garante a qualidade. A loja é pequena, então são lojas de 60 metros quadrados, o que permite, com investimento relativamente ok, né? Assim, a partir de 600 mil reais você consegue montar a loja, deixar ela funcionando já com a primeira remessa de mercadoria. Legal. E a gente fornece todo o suporte, desde do acompanhamento da obra, da escolha do sortimento, treinamento, a gente dá todo esse embasamento, né, que é o nosso know-how aí como empresa, né, uma empresa, né, se você falar aí das marcas, né, mais antigas, a Lelis com 40 anos, a Dudalina com 68, então é uma empresa que tem bastante know-how de B2C, a gente passa tudo isso para o franqueado.
A gente tem lá o payback é de aproximadamente 2 anos e meio e a rentabilidade de 12% a 16%. Então, a gente já tem até franqueados que começaram com a gente já estão indo para a 3ª ou 4ª loja, né? Assim, até o fim do ano. Por isso é que a gente conseguiu até escalar mais rápido do que a gente gostaria. A gente entende que tem espaço, a gente também não quer, né? Não é uma marca que enfim, permita 400 lojas, a gente também não tem essa ambição, né? A gente entende que também é uma marca que tem uma certa exclusividade e a gente tem também esse canal de multimarcas. Até para quem adquire, né? Para não ser, vocês não querem qualquer pessoa, vocês querem quem tem a essência mesmo. Exatamente. Porque senão acaba estragando tudo, né? Senão não consegue fazer parte ali do universo do Dalina, né? Exatamente. E até, vamos dizer, uma das coisas que faz parte do processo, né? Além, a gente não é só avaliação cadastral, nada disso, o candidato passa por uma entrevista, né, comigo e com o nosso CEO, o Alexandre, uma conversa, né, como essa aqui que a gente está tendo para entender se a pessoa tem conexão com a marca, até para ela entender os desafios que ela vai enfrentar, se é isso mesmo, né? E claro, contando com o nosso suporte, mas é importante que ela saiba, porque tem gente que já vem do varejo, que já tem outras franquias, então é um tipo de investidor. Mas não significa que ela tem esse espírito do Dalina. Do Dalina. Por um outro lado, tem uma pessoa apaixonada pela marca, mas que nunca trabalhou no segmento, nunca teve loja, né? Então a gente não tem essa preferência, mas... os dois são interessantes, né? Porque o investidor, ele vai falar, só quer saber de ganhar dinheiro, faz rodar, e vê a questão toda da marca, ele coloca tudo isso na ponta do lápis, que para ele é importante para ter o giro que ele precisa. Mas acho que o arriscado é quando a pessoa não sabe o que quer, e aí ela cai ali, né? Tipo, será que é isso que eu quero? O que é? Do Dalina? Tá bom, mas o que é? Eu já falo o que é, já não tem conexão com a marca, né? Então, assim, ou às vezes o marido vai dar de presente para a esposa tocar, mas a esposa não quer, mas precisa fazer alguma coisa. Então já começa um negócio errado ali, sabe? Já não tem... Então tem que tomar esse certo cuidado, eu acho muito legal da parte de vocês, porque não é só vender por vender, né? Tem que vender para quem realmente vai levar aquilo, dando sequência à história de vocês, o que vocês já construíram. Porque é muito arriscado ter alguém que cometa alguns erros ou acabe não utilizando a loja da maneira correta, colocando outros produtos também. Eu já vi casos assim que, olha, tem franqueado que é danadinho, né? Acho que comprou a franquia e pode fazer o que quiser, né? Então, eu acho que esse esclarecimento é sempre muito bom, né? Quando você vai fechar um negócio, né? E a gente faz um acompanhamento bem de perto, com visita às lojas, a gente também acompanha a vitrine, né? Por fotos, o sortimento, o que ele vende, como é que é a reposição. A gente tem um grande diferencial também que 30% dos nossos produtos são produtos que a gente chama de essentials, então são aqueles produtos que não saem nunca de coleção, que é a camisa branca, a calça caqui, enfim, tem lá uma gama de produtos. Então o franqueado também já tem aquela certeza que aquele produto não liquida, né? Então isso também já melhora o markup dele. Então a gente tem várias... E é justamente como você falou, Vanessa, que a gente quer que o cliente entre na loja, ele não vai saber se é uma franquia ou se é uma loja própria. Ele tem que ter a mesma percepção, o mesmo atendimento, a mesma fluidez ali na compra, né? Do que numa loja própria ou no nosso site. Enfim, a gente passa esse espírito, né? Então, quando a gente faz uma campanha, a gente passa o treinamento de toda a coleção. A cada coleção a gente traz novos produtos, né? Então é isso que a gente une a tradição à modernidade, né? Então a tradição naquela camisa bem feita, num tecido, às vezes de uma titulagem, a gente começa lá com algodão fio 50, mas a gente chega até fio 120 para quem busca uma coisa mais nobre. Mas a gente também entra com produtos, a gente está muito atento, né, às novidades. Então a gente entrou já há algum tempo com uma linha de produtos tecnológicos. E que legal. É um sucesso. Então a gente tem aquela... Eu ia até perguntar se tem alguma novidade tecnológica, tu já está respondendo. Que legal. É muito legal. Tem a Easy Iron, que é aquela que passa rápido. Você fala, poxa, mas uma camisa, e aí, como é que eu vou passar? Dá muito trabalho. Então você compra a camisa Easy Iron, que ela rapidamente ali passa um ferrinho, é super tranquilo. A gente tem aquela que é resistente a líquidos. Tem até uma campanha nossa que saiu agora no Instagram que a gente joga café na camisa e passa um paninho. Então é muito comum a pessoa que vai num almoço
de trabalho, Nossa, depois você tem que ir shoyu, para uma shoyu é reunião. sempre o campeão, Exatamente. né? Todo mundo se suja de shoyu. Então, tem essa tecnologia, tem o four-way stretch, que é aquela camisa ou a calça que estica para todos os lados. E o queridinho agora é a camisa de poliamida, né? Que é uma camisa de malha com toda a estrutura de camisaria. E a vantagem é que você lava, pendura e veste, não precisa passar. Ela não amassa, então para quem viaja muito a trabalho é super prático. A gente começou fazendo só masculino e agora a gente lançou uma feminina e já foi assim campeã tudo. de vendas. Que legal. Então a gente tem, porque ela traz, né, vamos dizer, o trabalho. Você tem aquela pessoa que vai trabalhar mais formal, mas hoje as profissões são diversas e mesmo acho que depois da também o mundo ficou mais casual, né? Então como é que você traduz essa... Mas a camisa não some, né? Pode ficar casual, mas a camisa exatamente. não some. Até porque nós, como especialistas em camisaria, o nosso papel, né, até o nosso dever em relação ao nosso cliente é sempre trazer a ele o que tem de mais novo no mercado. Então a gente faz viagens de pesquisa, a gente está sempre pesquisando também tecelagens, enfim, para entender o que está vindo aí de mais moderno. A gente fez também agora uma polo tecnológica que a gente brinca que dá para sair do trabalho e ir para aula de tênis direto, porque é uma polo linda de malha também, dessa malha que delícia, tecnológica. porque a pessoa não sai com cheiro, com nada, e pode chegar no compromisso, tá impecável. Exatamente, e é geladinho. A gente tem também o terno, tem o terno convencional e tem aquele terno de malha, que também traz mobilidade, fica legal para usar com tênis, com uma camiseta. Então essa desconstrução, né, que a gente vem trabalhando, e até dessa maneira que a gente pretende se conectar com o público mais jovem, que se apropriando, se fortalecendo desse nosso core, né, desse nosso grande asset, que é a camisa, como é que você leva essa camisa e esse estilo da Dudalina para um público mais jovem ou para uma pessoa, né, porque jovem também não quer dizer só a idade, mas para uma pessoa que de repente tem uma postura mais casual. Eu acho muito legal também vocês, né, fazerem a reformulação das lojas, né, trazer essa experiência, ter esse contato com o cliente. Porque querendo ou não, por mais que a gente coloque todas as informações detalhadas dentro de um site, de um e-commerce, essa experiência que você está falando, da durabilidade, da tecnologia, de você transitar, né, seja para ir para um esporte depois do trabalho, você está muito bem vestido e ao mesmo tempo confortável. Esses pontos, uma loja... o físico ele é muito importante, né? Eu acho acredito que seja por isso que vocês também estão nesse processo de expansão, que cada vez mais as pessoas estão em busca dessas experiências, né? Exato. E eu acho que esse tipo de tecido tudo, eu acho que pegar, né? Eu fiquei com vontade, assim, de sentir, de ver, né? Você quer palpar, né? E eu acho que mais do que isso também, completando, é a praticidade, né? Eu acho que hoje em dia tudo que você tornar a vida do ser humano mais prático e ainda entrando junto à moda, nossa, né? Assim, eu já tô com vontade de entrar no site. Eu já tô aqui assim, nossa, eu não posso esquecer depois de entrar. E depois você sabe que as nossas vendas do B2C hoje, 30% elas são feitas, elas passam pelo canal, pelo site de alguma maneira, né? Ou através da Prateleira Infinita ou uma compra do site mesmo. E o produto tecnológico, apesar do nosso site representar 30% das vendas, o tecnológico não vende tão bem no site quanto vende na loja, porque você não tem essa coisa do toque. Agora a gente está fazendo umas campanhas no Instagram, onde a gente mostra, né, o modelo esticando bastante a camisa, você consegue, mas nada como sentir o toque geladinho. Sentir, eu acho que é isso. Eu fiquei com vontade de tocar, sabe, no tecido, de falar, nossa, é isso aqui que eu vou vestir. E aí você já consegue entender a sensação que você vai ter, né? De repente tentar passar a sensação, né? Não sei, tipo de um geladinho aí, uma campanha cheia de gelo. Tentar fazer alguma coisa. Vamos usar essa sua ideia, muito legal. Eu e as ideias, né? Porque tentar remeter o que a gente tem de sensação com o que a pessoa vai sentir ali, porque realmente o toque, né, esse negócio eu acho de sentir, a gente sente falta no e-commerce, né, que é só na loja. Mas também achei uma opção super válida também ir, né, mas acho que para venda imediata, sim. E assim, é uma marca que
que ela é realmente muito difundida no Brasil todo. Então, você ter só 37 lojas é pouco. Né? E como a gente partiu para esse plano de expansão, a gente entendeu que é um tamanho de negócio que traz uma boa rentabilidade para um investidor, ele não precisa de uma loja muito grande, então que a gente consegue replicar facilmente. A gente tem a fábrica, então também não tem problema de abastecimento. Então foi a forma que a gente buscou aí para fazer essa expansão, né, que está sendo um sucesso. Tem um foco de uma região que vocês pretendem expandir mais aqui no Brasil? Ou não? Está pulverizado todas as regiões? Na verdade, assim, a gente já está, né, praticamente nas capitais, né? Mas até tem capitais que poderiam ter mais lojas. Então, por exemplo, Brasília, a gente está em dois shoppings. A gente já tem uma franqueada que abriu agora em Uberlândia e já se candidatou, já assinou com a gente uma loja para um shopping novo que vai abrir em Brasília. Então, mesmo as capitais ainda têm essa possibilidade, mas tem o interior. Então, a gente é muito presente no sul, né, porque a marca nasceu de lá, mas São Paulo, interior, a gente tem lojas em todas as regiões, mas entendemos que tem aí uma via de crescimento. A gente entende que dá para chegar a 90 lojas, vamos dizer, nos próximos 3 anos. Vamos alcançar essa meta, hein? Vamos alcançar essa meta e eu vou ficar super feliz, gente, porque é uma marca muito incrível, muito interessante mesmo. Eu fiquei pensando aqui em Perdizes, podia ter em Perdizes. Não tem aqui. Nossa, mas aí eu vou investir pra caramba. Toda vez que a gente vier gravar, vai e compra uma camisa. Mas isso é verdade, eu fiquei pensando aqui, eu já começo a imaginar onde seria bom ter uma loja que ainda falta, sabe? Então tá faltando em muitos lugares, gente. Vamos pensar aí em abrir franquias. Mas vamos pro momento Pode Essa? Pode Essa. Eu queria só te contar uma outra antes. Pode contar. Eu soube que você é uma super palmeirense. Sou! E aí eu queria te contar no projeto que a gente fez na Individual, né? Que é uma parceria que a gente fez pro Palmeiras, chamada de Palestra 1914, porque o Palmeiras entendeu que o torcedor, ele quer usar a roupa do Palmeiras em outras ocasiões. E só aquela camisa do esporte não dá para ser no trabalho, enfim. Então a gente criou uma linha mais social, com polo, com camisa, umas calças. Agora eu fiquei triste, agora eu vou ter que ver ela mesmo. Jaqueta. E a gente vende, então, no nosso site da Individual, nas lojas Palmeiras Store, que são aquelas lojas multimarca deles, e no site do Palmeiras. E o Abel usa as nossas camisas. É de vocês! Eu já estava sabendo. Só que eu não sabia ainda da Individual. Eu tô com a Dudalina aqui na cabeça, né? E tal, não associei, mas é isso mesmo. E ele está sempre muito, muito bem vestido. Bem vestido. E tudo que ele coloca no dia seguinte é campeão de venda. Eu falo, viraliza. Nossa. Porque assim, são roupas muito incríveis, sabe? Que você tá de palmeirense, mas parece que não tá. E aí fica legal de usar. E eu acho isso incrível. Porque eu falo, gente, como que os times não... Porque tudo que é de time, todo mundo quer usar muito. E, nossa, tem torcedores assim... Verde é o extremo que usaria tudo. Fiquei curiosa pra ver os estilos desses... É bem legal, é bem sofisticado, assim. A gente marca um outro para falar sobre esse, gente, que interessante. Eu tô louca pra trazer a Leila aqui. Leila, escuta a gente, pelo amor de Deus. Tô louca pra trazê-la aqui, porque eu acho ela, além de eu gostar muito do Palmeiras, eu acho que ela é incrível, assim, né? Como mulher, imagina, nesse meio tão masculino, né? Então, é um universo muito legal pra gente papear. Mas que bom saber que vocês estão por dentro. E parabéns, porque a coleção é linda, maravilhosa. Obrigada. Mas então agora a gente pode ir pro momento Pode Essa. Que vocês enviaram perguntinhas para ela e a gente aqui selecionou as melhores. Pode tirar uma perguntinha. Tcharam, vamos ver. Como você vê a relação entre moda e empoderamento feminino? Isso é legal. É muito legal. Bom, eu mesma, né, posso dizer que a minha história foi feita, eu tenho 2 filhos, né? E por um tempo aí, praticamente eu fui mãe sem pai presente, né? Sem o pai dos meninos presente. E através do meu trabalho, eu formei 2 filhos. Um está já engenheiro de machine learning, o outro está estudando economia. São meninos incríveis, né? Então é muito legal saber que eu conquistei, né? Toda... esse lugar que eu estou através da moda, que a moda me possibilitou isso. Mas, enfim, eu acho que também
a roupa diz muito sobre aquilo que você quer imprimir, né, num momento. Então eu acho que a moda, ela dá segurança para a mulher, ela faz também, hoje, por exemplo, eu adoro misturar roupa masculina com feminino. Então hoje eu tô com esse cardigan que é da Dudalina, que é do masculino, com uma camisa do feminino. Então essa coisa também de você poder brincar, né, com a moda e você poder também ter o seu momento que você quer se vestir mais feminino, ou um momento que você vai para uma reunião onde você quer passar uma segurança, né? Autoridade, sim. E além do que, o mercado da moda é um mercado bastante receptivo, vamos dizer assim, né? A gente é bastante diverso, né? Você tem diversas gerações, gêneros, idades. Então é um público muito... As pessoas que trabalham no nosso setor são pessoas apaixonadas pelo que fazem e é uma forma de você ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, trabalhando com uma coisa bonita e também, né, lembrando que moda não é só a roupa que você veste, é também lifestyle. É você estar entendendo para onde as pessoas estão indo, para onde está indo o interesse das pessoas e você entender que a roupa vai acompanhar aquele movimento que está acontecendo. Exato. Vamos para outra perguntinha? Vamos, tá bom demais. Então, o que é mais desafiador em trabalhar com moda premium no Brasil? Bom, então eu entendo que o mais desafiador é você conseguir manter uma qualidade a um preço que seja acessível para aquele público com que você deseja trabalhar e estar sempre inovando, né? E trazendo coisas novas, porque antigamente eu me lembro que a Traude fazia viagem de pesquisa, ela ia, voltava com aquela mala cheia de novidades. Hoje em dia a novidade está ali ao acesso de todo mundo e as coisas mudam muito rápido, né? Então, o nosso produto, né, no caso da Dudalina, é um produto mais clássico, mais tradicional, mas você tem aquele desafio de manter o seu público engajado com a sua marca, né? Então, hoje eu acho que é muito mais, sobre produto, sobre qualidade, mas é sobre engajamento, é sobre conhecer o seu cliente, né? Então, hoje eu acho que se eu pudesse dar um conselho, né, para alguém que trabalha nesse segmento, você entender qual é o DNA da sua marca, entender quem é o seu público, o consumidor, para você se atualizar para atender as expectativas dele, porque as expectativas dele vão mudar e elas não podem mudar antes de você perceber, né? Então a gente tem que entender para onde esse nosso público está caminhando, para ver como é que você está ali nesse desenvolvimento dele, né? Nessa mudança. Sim. Isso vocês estão fazendo muito bem, até por conta, né, de trazer essas tecnologias, de trazer as peças rastreáveis que você consegue acompanhar toda a história, porque o público brasileiro está cada vez mais exigente. Exatamente. E a marca ela vem para ficar e vocês estão fazendo isso muito bem. E a Veste é uma empresa de capital aberto, a gente é a única empresa brasileira que é associada ao Fashion Pact, que é uma organização, né, que tem empresas de moda do mundo todo. Então a gente tem metas também para cumprir de ESG, desde, por exemplo, usar apenas o plástico com menor impacto na natureza, ou reduzir o uso do plástico. Num processo de tingimento, o jeans, por exemplo, né, que a gente ouve aí que é um grande vilão, né, que o por causa da tinturaria e tudo mais. A gente também procura trabalhar, a gente trabalha com tinturarias que fazem reuso da água. Então a gente tem uma empresa de tecidos parceira nossa, Cataguases, que eles fazem um trabalho maravilhoso, eles recolhem a água do rio, eles usam ali no processo de lavagem do tecido, depois a água vai para a estação de tratamento, e ela é devolvida para o rio com melhor qualidade do que foi retirada. Que legal. Então é muito importante isso também. É um trabalho assim que eu me orgulho bastante de fazer parte dessa empresa. Gente, é genial, parabéns mesmo, sabia? Porque são Obrigada. poucas empresas e eu acho que tem que se falar mais, sabe, porque é muito legal quando existe de verdade uma preocupação por trás. Não é só uma questão de marketing, né? Ai, não, somos assim. Não, é uma questão de verdade, tem uma causa por trás que eu acho isso lindo, porque esse retorno volta, né? Não tem como. E tem que ser dessa maneira, a gente não dá para judiar tanto do planeta
né, pensando que isso não vai causar algo ali na frente. Não, então a gente tem que ter essa consciência e vocês são muitíssimo de parabéns, né? Eu fiquei muito feliz aqui de saber. E eu espero que vocês também tenham ficado aí do outro lado, porque tem que ter o consumo consciente, gente. Pelo amor de Deus, vamos entender o que vocês estão consumindo. Vocês viram que aqui as marcas são responsáveis, na verdade? Com certeza, de qualidade, hein? Verdade, mas a gente vai ter que finalizar, infelizmente, porque já acabou o nosso tempo aqui com a Renata, mas eu tenho certeza que todo mundo adorou a sua vinda aqui, foi muito legal a gente saber de todo esse universo de marcas que eu amo de paixão, e não é de puxar saco não, porque eu amo de verdade, Lelis, Bobô, ficaram na minha história e a Dudalina também, porque eu vi crescer essas filas aí por disputa para ter a camisa e tudo, e eu hoje aqui tô com uma camisa, né? Quem diria, na verdade, gente? Tô aqui. Então a gente quer muito agradecer e venha sempre quando tiver mais novidades sobre a marca, dos tecidos e tudo, que vai ser um prazer te receber aqui. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje, duas mulheres maravilhosas, incríveis. Obrigada, você também. Foi uma conversa deliciosa. Jornada maravilhosa, só Parabéns. desejo muito sucesso para você, ainda mais. Obrigada. E para vocês que ficaram aí até o final, deixa o likezinho, tá bom? Porque ó, o conteúdo foi de graça para vocês e foi maravilhoso. Aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.